A vida é um lugar maravilhoso. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para nos desenvolvermos. E acontece um fenômeno que é muito interessante, que são os testes da vida. Eu já venho observando essas questões de a gente ser testado diante das decisões que nós tomamos para melhorarmos a nossa vida, a nossa profissão, ou para melhorarmos algum aspecto da sociedade humana, enfim, no mundo. Praticamente em todas as áreas da nossa vida, nós somos testados. Desde a espiritual, as questões de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, questões profissionais, tudo aquilo que é importante na nossa vida, parece que nós somos testados. Quando você começa a namorar, parece que surgem mais pessoas para fazer com que você traia a pessoa com quem você começou a se relacionar. Já observou como isso acontece diversas vezes? Às vezes você entra vai para fazer algum curso de desenvolvimento pessoal para ser uma pessoa mais harmoniosa, mais calma, ou você vai para alguma espiritualidade da qual você siga e tem lá uma mensagem para que você desenvolva paz, harmonia, e você está buscando isso. E parece que quando você sai desses ambientes, acontece alguma coisa que te tira do sério, ou pelo menos tenta te tirar do sério para que você desista e perca tudo aquilo que você pensou, adquiriu, buscou para você ser uma pessoa melhor. Às vezes você chega em casa e acontece alguma coisa para que você discuta com a sua esposa, ou com seu marido, ou com alguém da família, no trabalho. Enfim, quando você está buscando ser uma pessoa harmoniosa, parece que surgem mais aspectos na vida para que você permaneça no estado bélico, no estado de briga, de discussões, de desavenças. Você já observou se isso acontece com você? Às vezes o seu objetivo é emagrecer, e aí você decide que vai entrar para a academia e que vai fazer dietas. E aí quando você decide que vai fazer dietas ou entrar para a academia, parece que surgem mais convites para você ir a mais festas, a mais churrascos, aparecem comidas mais saborosas para que você tenha mais desejo e desista da sua dieta. O nível de disposição, de vigor físico parece que diminui e aí você se torna ainda mais preguiçoso, sem disposição para ir fazer academia. Agora, quando a gente supera isso e a gente vai, apesar daqueles testes iniciais, e a gente tem uma determinação inabalável para vencer esses testes, a gente acaba superando-os. Vamos trazer alguns exemplos de pessoas históricas para ilustrar isso. Steve Jobs. Ele é um gênio, o cara teve a capacidade de mudar a história da humanidade. Depois de Steve Jobs, a tecnologia é completamente diferente. Então, o nível de capacidade, de influência que esse homem teve na história humana é gigantesca. E ele foi testado para desistir disso. Quando não acreditaram nele, quando ele conseguiu montar a Apple e foi traído e expulso da Apple, até que ele conseguiu voltar novamente e dar continuidade ao seu trabalho. Mas você percebe que mesmo na vida profissional o cara foi testado para que ele não levasse adiante aquele trabalho, aquela revolução que ele tinha para fazer na humanidade. Um outro exemplo de testes para que você desista do seu sonho. O Sylvester Stallone, ele tinha o sonho de ser ator. E aí quando ele nasceu com um problema, que teve que fazer uma operação, e aquilo afetou a voz dele. E ele tinha uma voz muito feia, uma voz rouca. Tem até hoje. E quando ele ia para os teatros, buscar se promover como ator, ele era negado, ele era excluído, era eliminado dos testes por causa da voz, por causa da aparência. Diziam que ele não servia para ser ator.
Imagina o seguinte, você tem um sonho, você tem um objetivo de vida e dizem para você que você não serve para aquilo, que esse não é o teu sonho, que você não tem capacidade para aquilo. Acontece uma série de coisas para te fazer desistir daquela sua decisão, mas o objetivo de vida dele era ser ator. E ele estava no momento da vida dele onde ele estava praticamente passando fome, precisando muito conseguir um trabalho, conseguir ganhar dinheiro, e ele foi fazer um teste. Quando ele foi fazer esse teste, ele foi reprovado pela voz e pela aparência, mas ele tinha escrito o filme Rocky Balboa, o roteiro, ele também era escritor. E quando ele escreveu esse filme, ele mostrou para os diretores gostaram muito do roteiro e ofereceram 350 mil para ele, era em torno disso, para que ele desistisse do objetivo de ser ator e se tornasse um diretor, um roteirista, um escritor. E mesmo que o Sylvester Stallone estivesse praticamente passando fome, necessitando demais do dinheiro, ele falou, não vendo o roteiro se eu não for o ator principal, se eu não for o protagonista. Esse é o meu objetivo de vida, eu quero ser protagonista. E aí os diretores falaram que não queria. Para encurtar a história, os diretores aceitaram com uma condição, foi com um valor super abaixo do preço, digamos que baixou para 120 mil, é porque eu não lembro exatamente os valores. De 350 mil para 120 mil e ele seria o ator principal e os diretores só investiram R$1 milhão para fazer o filme. R$1 milhão é extremamente pouco para você fazer um filme em Hollywood. Como ele estava decidido a fazer o filme, ele fez de tudo, conseguiu fazer o filme, eles achavam que talvez o filme não tivesse esse sucesso todo, e depois desse filme, Sylvester Stallone se tornou uma celebridade, o filme vendeu, foi um sucesso, e ele se tornou protagonista de vários outros filmes, e conseguiu viver da sua carreira de ator. Mas ele foi tentado a desistir. É tanto que tem uma passagem no filme onde ele faz um discurso belíssimo, que a vida vai tentar te derrubar, mas você tem que ficar de pé para vencer quando tentarem te derrubar e fazer com que você desista dos seus sonhos. Tem outros exemplos maravilhosos com relação a isso. Tem um livro chamado Fernão Capelo Gaivota. Esse livro, a história toda do livro mostra, ensina sobre essa questão dos testes da vida que eu estou explicando aqui. Eu sugiro que vocês leiam o livro Fernão Capelo Gaivota. É um livro belíssimo, pequenininho, de fácil leitura, conta a história do Fernão Capelo Gaivota, que era uma gaivota. E primeiro que o Richard Bach, que é o cara que criou essa história, ele também teve o seu teste. Ele estava fracassado como escritor. E aí o livro foi inspirado, ele recebeu uma inspiração, uma intuição. Surgiu na mente dele esse livro, Fernão Capelo Gaivota. E ele estava triste, estava sem dinheiro, estava numa situação muito complicada. O Richard Bach, que é o criador do livro, aliás, que é a pessoa que trouxe o livro Fernão Capelo Gaivota. E aí ele viu, como se tivesse num cinema, vendo todas as imagens, todas as cenas do livro Fernão Capelo Gaivota. Ele escreveu aquilo rapidamente e levou 7 anos para poder divulgar o livro. E ele praticamente tinha desistido da sua carreira de escritor. E aí, em um outro momento, ele teve um outro sonho, onde ele foi inspirado a levar adiante o livro. Ele levou adiante o livro, ele foi rejeitado por várias editoras, até que uma delas falou, não, calma aí, traga esse livro. Aí trouxeram o livro e o livro explodiu no mundo inteiro, se tornou um sucesso mundial. E o cara teve sua vida transformada e transformou a vida de milhares de pessoas por meio desse livro. É uma história extremamente espiritual. Fala sobre o arquétipo do herói, que é a jornada que todo ser humano passa. Então, tem as fases ali no livro que todos nós passamos. Quando a gente deseja fazer alguma mudança, às vezes você tem pessoas na sua família que são contra o seu sonho. Quando você deseja
Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa homoafetiva e queira se abrir para o mundo falando da sua homossexualidade. Você nasce em uma família extremamente de militares, de pessoas muito preconceituosas e acaba não conseguindo se expor por medo, por vergonha. Esse é o teu teste de vida, para que você se exponha, seja verdadeiro com você mesmo, para que você traga à tona a sua essência, como foi o caso do escritor Oscar Wilde. Ele era um homossexual, era homoafetivo. Ele teve seus testes. Era um grande escritor, um grande pensador. Hoje respeitado, considerado por muitos, mas na época foi preso, foi condenado por ser homoafetivo. Perceba, na vida a gente sempre encontra desafios. E a gente precisa quebrar os tabus, os preconceitos da nossa sociedade. Então, às vezes, as mentes mais geniais têm algum aspecto da vida onde ela tem que se desafiar a superar aquilo para que ela venha a se tornar aquilo que ela deseja ser no mundo e aquilo que ela vem trabalhar para mudar no mundo. Um exemplo grandioso. O presidente dos Estados Unidos, Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu numa família pobre, perdeu a mãe aos 9 anos e ele se comprometeu que seria um grande homem. Um grande homem. Olha, com 9 anos, quando ele perdeu a mãe, ele se comprometeu que seria um grande homem. E Lincoln passou por vários fracassos na vida. Ele abriu 2 empresas, quebrou. Ele se candidatou à política, se eu não me engano, 8 vezes e perdeu todas as 8 vezes. Até que ele conseguiu ser eleito como presidente em uma época difícil da história dos Estados Unidos. Mas ele tinha passado por tanto fracasso, por tantas dores na vida, que ele estava preparado para liderar aquela nação naquele momento histórico. Então você percebe que às vezes as dores que você passa na vida, elas servem para te tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais capacitada. Só que para isso, você tem que ter a firme determinação, uma convicção, ser um homem forte, poderoso, um homem, uma mulher, uma alma poderosa, confiante, que não desiste dos seus sonhos, que é inabalável na sua convicção com relação ao seu objetivo de vida, para que você não desista e não perca a sua oportunidade de fazer diferença na sua vida, sendo um ser humano melhor, diferença na sua família, diferença na vida dos seus amigos, do seu país e até do mundo, dependendo do seu nível de consciência. E aí, quanto mais elevada é a consciência da pessoa, quanto mais a alma, o indivíduo, ele tem um nível de consciência para gerar mudanças extremamente profundas na humanidade, maior é o teste, é a tentação que ele tem que passar. Veja a história dos grandes homens. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Foi testado. Nelson Mandela queria acabar com o apartheid. Ficou 25 anos preso. Qual foi o teste dele? Ou você desiste do apartheid, ou você vai ser preso, quem sabe condenado à morte. Era para ele desistir do apartheid. Senão, esse era o teste dele. Ou você desiste do apartheid, que é acabar com o preconceito e a separação entre negros e brancos, ou você será condenado à prisão perpétua ou à morte. Acabou que ele foi condenado à prisão perpétua. E mesmo sabendo disso, ele falou, não, eu continuo disposto a acabar com o apartheid. 27 anos preso. Conseguiu vencer. Olha o tamanho da força, da persistência, da alma de um sujeito desse. Tem que ser muito, muito forte, muito convicto na sua decisão. Mas é lógico, o cara seria o presidente, o cara iria conduzir uma nação.
teste condizente com a estatura da consciência dele, com a expansão de consciência dele. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quantos testes Jesus Cristo passou? Quando criança, mandaram matar todas as crianças para ver se matavam Jesus Cristo. Depois que ele teve lá a iluminação, recebeu o Espírito Santo, ficou 40 dias e 40 noites sendo testado no deserto pelo diabo, para que ele desistisse da sua missão. Olha o tamanho do nível do teste que Cristo teve que passar. E ainda tinha o teste de passar pela cruz, para que a mensagem dele fosse eternizada. Quanto mais elevado é o ser, quanto maior o nível de consciência, maior é o teste que ele passa. Todos os grandes homens ou mulheres que fazem diferença na história da humanidade, eles passam por testes muito difíceis para que não desistam da vida. Inclusive você não precisa ser um grande homem, uma grande mulher que vai mudar a história da humanidade inteira. Basta você fazer diferença na vida de uma pessoa, que essa uma pessoa vai fazer diferença na vida de milhares, como foi o caso da senhora que trabalhava com Einstein. Albert Einstein não tinha boas notas na época da escola, diziam que ele não seria ninguém na vida, mas tinha uma senhora que acreditava nele e dizia: você vai ser alguém, você é inteligente. A senhora imprimiu no espírito de Einstein uma tremenda confiança e capacidade de superar o desafio, ao ponto de Einstein já ter sua genialidade, mas tendo alguém que confiasse nele, uma pessoa confiando nele, ele foi capaz de verdadeiramente se tornar o Einstein. Esse é o poder de quando a gente tem pessoas que acreditam na gente. Então não importa se você vai ser o Einstein ou se você vai ser a senhora que vai influenciar uma pessoa, que essa uma pessoa vai influenciar a vida de milhares. E provavelmente alguém influenciou a vida dessa senhora. Então nós vivemos em uma corrente de conexões que quando você não faz a sua parte, quando você não vence o seu teste, você está deixando uma lacuna, não só na sua vida, mas na história humana. Ainda bem, e eu já observei isso, se você olhar na história da humanidade, você vai observar também que ao mesmo tempo, pessoas em lugares completamente diferentes, ou às vezes próximos, quando é para ser feita uma revolução na história, essas pessoas ao mesmo tempo, elas estão sendo preparadas, cada um em seu lugar diferente. E cada uma traz essa mensagem de uma forma diferente. É que sempre tem alguém que ganha a fama mundial. Mas o fato é o seguinte: se você não cumpre com a sua missão, com o seu desejo de alma, com a sua mensagem para o mundo vai ficar mais pobre, porque você não conseguiu expressar a sua verdade, a sua honestidade, aquilo que você veio fazer. No entanto, a vida ela é tão rica que talvez possa atrasar a transformação que você seria capaz de gerar pelas suas escolhas, pelo seu trabalho. Mas a vida é tão rica, a consciência, a humanidade é tão rica, que nunca traz uma única pessoa para fazer as mudanças. Sempre tem mais de uma pessoa. Se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer. Você sabe o que é pior? Thomas Edison descreveu isso de uma forma belíssima em seus ensaios, quando ele diz: a pior coisa é quando você vê aquilo que gritava no seu coração e você não fez, e alguém coloca isso em prática. E aquilo volta para você como se fosse um soco na cara. Você vê aquilo que você desejava fazer, aquilo que você já sabia e sentia no seu coração, mas não fez. E alguém vem e faz. Porque é isso. A vida não para, nós estamos em constante evolução. Você pode contribuir com ela ou você pode ficar parado e atrapalhar, entre aspas, atrapalhar o progresso de muitas pessoas. Mas se você não fizer a sua parte, você só está atrasando, outras pessoas irão fazer.
Então, sabe aquele desejo de alma que você tem? Ponha em prática. E tenha essa convicção, porque essa é a mensagem. Você vai ser testado para desistir dele. Esse curso que eu estou fazendo, eu fui testado para desistir desse curso, para desistir de fazê-lo, de diversas formas. Mas eu sei o quanto ele é importante, eu sei o quanto é profundo. Por mais que seja simples o que eu estou dizendo, isso que eu estou trazendo serve tanto para o seu aspecto humano como para o aspecto espiritual. Um outro exemplo para você estudar, e eu te aconselho a pesquisar uma palestra no YouTube da Lúcia Helena Galvão, onde ela fala, o nome do curso é Mini Curso Como Superar Seus Limites Internos. Ela fala do livro A Arte da Guerra, de Steven Pressfield, que ele explica também muito bem, ele dá o nome de resistência. Sempre que a gente precisa gerar uma mudança na nossa vida, existe uma resistência interna ou externa. Resistência interna é quando você começa a sentir preguiça, sentir medo, sentir raiva, começa a procrastinar, vem uma série de desculpas internas para que você não faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que você deseja fazer. São várias vozes na sua cabeça fazendo você desacreditar de você mesmo, fazendo você desistir de você mesmo. No entanto, se você tomar a firme decisão de vencer essas vozes, se você estiver consciente dessa resistência interna, você será capaz de vencê-la. Assim como existem as vozes internas, que a primeira batalha é dentro da gente. É a gente acreditar, você acreditar em você mesmo, que você é capaz, que você é poderoso, que você tem uma alma, que você é um ser com uma mentalidade, com uma capacidade de influenciar e gerar diferença no mundo, a partir das suas escolhas. Assim como tem essa batalha mental que você tem que vencer, existe a batalha externa. E aí, essa batalha externa às vezes é dentro da sua família, ou dentro do seu país, da sua cultura, da sociedade. Principalmente se o teu nível intelectual de capacidade de influência for maior. Mas geralmente os grandes homens e as grandes mulheres, eles são testados, mas eles vencem. Por quê? Isso foi um conceito que eu conversando sobre isso com uma mulher muito sábia, uma mulher com uma sabedoria muito rica, ela foi e falou assim: Francisco, aí ela acredita na espiritualidade, então ela falou assim: papai, ela chama Deus de papai, você não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar nada nisso, mas eu achei muito rico essa percepção dela. Quando nos dá um desafio, é porque a gente é capaz de vencê-lo. E observe que esses testes da vida estão por todos os livros, por toda a história da humanidade. Isso é falado. Isso é algo assim que é tão falado na história humana, em toda a história da humanidade, mesmo antes de Cristo, que não tem como a gente negar que de fato existe um teste para que a gente desista do amor, para que a gente desista da bondade, para que a gente desista da verdade, para que a gente desista da honestidade. Porque em última instância, esse é o nosso trabalho, gerar o bem, gerar mudanças no mundo. Porque quando é para fazer o mal, quando é para fazer aquilo que é corrupto, parece que tudo vai fácil. No entanto, a dor será muito maior depois. A queda será muito maior. O preço a ser pago depois é muito maior. Então é melhor você enfrentar os testes da vida, que por mais que tentem te derrubar e tentem te atrapalhar, tanto você internamente como forças externas, quando você vence esses testes da vida, você sente o que a gente chama de glória, que é a sensação de paz profunda, de felicidade profunda, de conquista, de vitória, por superarmos aquilo que a gente veio fazer. Então, nesse livro, A Arte da Guerra, o Steven Pressfield, ele explica muito detalhadamente sobre essas questões. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, que vão te ajudar, que vai te ajudar
a ampliar ainda mais essa tua percepção, essa leitura da vida que eu estou te trazendo. O livro Bhagavad Gita também mostra essa luta que já foi escrito no Mahabharata, num livro muito antigo, muito antes de Cristo, já se falavam disso. Joseph Campbell explica sobre essa questão dos testes da vida na jornada do herói. Então são muitas pessoas falando sobre isso. E o mais interessante de tudo isso é que, por eu ser uma pessoa que sou muito observadora, que eu amo aprender, eu amo sabedoria de vida e eu olho os sinais da vida, o que a vida me traz, mesmo antes de ter acesso a esses conhecimentos que comprovavam, que mostravam que essa percepção que eu tinha do mundo não era uma coisa imaginária da minha cabeça, eu fui presenteado com o saber de que vários outros homens, mulheres, pensadores, filósofos, líderes espirituais também chegaram a essa mesma conclusão, de que a gente passa por testes na vida. E tendo essa convicção, tendo esse entendimento, quando você decidir elevar o seu padrão, elevar o seu nível, que nós já falamos sobre isso aqui nesse curso, você vai ser testado para desistir. Mas se você tiver uma firme decisão, se você for corajoso e confiante o suficiente de levar adiante a sua decisão de forma poderosa, como uma pessoa inabalável, vencedora, com a determinação, com uma vontade potente, você será capaz de vencer qualquer teste, qualquer obstáculo que a vida te der, como uma rocha, como um relâmpago, como um trovão, com uma força ferrenha, com uma capacidade de vencer qualquer desafio que te colocarem diante de ti. E aí eu lembrei agora, um outro autor que também fala sobre isso, Napoleão Hill, no livro dele, A Lei do Triunfo, se eu não me engano é isso. Quem pensa enriquece, ele também deve falar sobre isso. Mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre isso. Praticamente todos os livros do Napoleão Hill, ele fala sobre esses testes da vida, que é preciso a gente vencer esses testes da vida. Lógico, eu estou falando dessa forma, ele fala de outra forma. Cada um se expressa à sua maneira. São muitas as pessoas antigas e novas que chegam à mesma conclusão. Tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto de psicologia. Se eu não me engano, o Reich, que também foi um homem perseguido, foi preso, teve sua obra praticamente destruída, para que ele desistisse de levar adiante o seu entendimento sobre a alma humana, sobre a psicologia humana. Ele também fala dessa resistência. Que quando a gente vai mudar alguma coisa, dentro da gente existe uma resistência para fazer a gente desistir. Uma resistência nossa. Uma resistência contra a pessoa, contra a circunstância que está nos fazendo mudar. Então, desde a pensadores, a psicólogos, a filósofos, a líderes espirituais, esse é o entendimento da sabedoria existencial. Lembre, esse curso não é um curso de simplesmente técnicas, é um curso profundo, extremamente profundo, para você fazer uma leitura da vida e com esses ensinamentos você será capaz de gerar grandes transformações na sua vida e na vida de outras pessoas a partir do entendimento profundo, entendimento de alma do que está sendo falado aqui. Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Aonde você deseja chegar? Qual é o seu eu ideal? Qual é o seu sonho de vida? Qual é o objetivo que pulsa dentro de você e que você talvez tenha desistido ou talvez esteja pensando em desistir dele, desistir do teu sonho, desistir dos teus ideais por medo, por vergonha, pelas resistências internas ou externas, fazendo com que você desista desse objetivo. Você tem acesso agora
ao entendimento profundo, com histórias de pessoas reais, com dicas de livros, de pensadores, para que você leia, ou caso já tenha lido, despertar ainda mais para essa verdade da existência humana. Nós somos testados. Talvez você seja testado para não seguir adiante com esse curso. Sejam suas palavras internas dizendo que isso é bobagem, que isso não faz sentido. Pessoas te chamando para que você não faça o curso, para que você nunca consiga fazer, a internet caindo, para que você desista. Talvez possa ser que você não sinta vontade de estudar, de aprender. Por exemplo, antes de começar a gravar essa aula aqui, a minha voz ficou tendo problemas para falar. Fiquei com dificuldade de falar. Como se fosse um teste para que eu desistisse. E eu sou uma pessoa muito centrada. Eu geralmente quando gravo, eu chego aqui, ligo a câmera e começo a gravar. E eu tive que regravar 3 vezes. Porque fugia, eu não consegui me concentrar nessas 3 vezes. Isso é resistência. Porque entender isso é simplesmente descortinar o véu da ignorância. É tornar você poderoso. Se você entender com profundidade o que eu estou te ensinando nessa aula, é você se tornar uma pessoa poderosa. É você ter a capacidade, eu estou te dando a capacidade, o entendimento, as estratégias, como se você fosse um general de guerra, onde você está tendo acesso a todas as estratégias da pessoa que está tentando te destruir. Então você tem a capacidade de vencer o seu oponente. No caso, a resistência à mudança. Ou aquilo que você venha fazer de bom no mundo. Estou te mostrando como elevar a tua consciência, elevar o teu entendimento da vida. Coragem. Tenha firmeza. Eleve. Voe alto. Para que você consiga vencer tudo aquilo que tenta eliminar a sua capacidade, a sua coragem de ser uma pessoa amorosa, verdadeira, justa, honesta, bondosa. O ser humano íntegro e amoroso que você deseja ser e que você é, que existe dentro de você. Traga à tona o teu amor para o mundo, a tua verdade para o mundo, a tua originalidade. Aceite-se como você é. Deixa surgir a tua essência, a tua luz, o teu amor, a tua beleza. Gratidão.